Para a nossa primeira fala dessa conferência, a gente quer convidar o missionário Mateus. Ele vai nos falar acerca do Deus Trinitário em missão. Falar do Mateus é interessante, eu apresentá-lo. Na idade dele, eu estava pensando o que fazer da vida. E ele já é diretor do seminário, né? É plantador de igreja, já trabalhou na implantação de igreja no campo missionário, é bacharelando em teologia, é bacharelando em letras, é conselheiro para assuntos de missões da União de Mocidade da Igreja de Cristo Nacional, e aí vai. Tá? Palestrante, pregador, de maneira que, acima de tudo, ele é um irmãozão, muito querido. É um menino dedicado, que tem amado a obra de Deus, tem se apaixonado pelo projeto de Deus, tem se dedicado de uma maneira muito bonita, né? Essa comunidade sempre o acolheu assim como uma preciosidade, como uma bênção de Deus para a nossa vida. E eu tenho certeza que é neste caminho, deste servo dedicado, que ele vai nos falar nesta noite. Deixando todos esses títulos de lado, ele é um cara comprometido com a palavra, gosta de pregar, prega porque gosta de anunciar o Evangelho, e ele vai trazer certamente para nós, nesta noite, palavra do coração de Deus. Eu desejo que todos que estão aqui nesta noite possam usufruir desse momento e serem abençoados em nome de Jesus. Mateus. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Eu quero agradecer primeiramente a presença de vocês. Eu consigo enxergar nos seus olhares e olhar para as suas faces e perceber que todos vocês são muito amigos. Então, geralmente, Deus tem me dado a oportunidade de falar em algumas conferências, mas é a primeira conferência que eu falo aqui na igreja onde eu me converti, e com tantas pessoas queridas e amigas, para mim é realmente um privilégio. E o CI também a gente tem lutado aí para fazer um trabalho de formação, um trabalho de capacitação dos nossos obreiros e dos nossos pastores, e estou muito agradecido por você estar aqui nessa noite, ok? Eu vou ser breve, o palestrante principal da noite não sou eu, então, quando eu jogava futebol, o pessoal dizia que tinha o aspirante, e tinha os dois quadros, que eram os esfria-sol, que jogavam de 2h30, e os profissionais que jogavam às 4h. Então, eu estou só esfriando o sol, e aí o Paulo Brasil vai já descer, e ele é o titular dessa grande conferência, ok? Eu quero conversar com você sobre o tema, o Deus Trinitário em missão. E para isso, eu gostaria de, à guisa de introdução, falar a respeito de duas coisas muito importantes para você compreender essa palestra. Primeira coisa, eu estou assumindo aqui uma pressuposição da doutrina da Trindade. Então, essa palestra ela vai se basear, o tema dela está baseado na doutrina da Trindade. Desde o início da era cristã, a igreja, ela creu, a partir do final ali do 3º século da era cristã, que a melhor forma de compreender a doutrina de Deus seria entender o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito agindo como uma só pessoa. Nas palavras dos teólogos, eles dizem que Deus coexiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é muito importante, talvez vocês que estejam aqui já compartilhem dessa pressuposição, mas ela vai nos ajudar a entender um pouco do desenrolar da história bíblica. A segunda coisa que a guisa de introdução gostaria de falar é a respeito do conceito de missão. Você deve ter percebido que o tema da nossa conferência é a missão de Deus. Não são as missões. Ao contrário do que se tem falado no mundo moderno, as pessoas falam em fazer missões. Mas nós vamos assumir aqui nessa conferência, ao longo de hoje e do dia todo de amanhã, que a melhor forma de trabalhar, o termo, seria trabalhar uma missão no singular, ao invés de trabalhar missões. Por quê? Porque eu, particularmente, em minhas aulas, na sala de aula, eu pergunto para os alunos, costumo perguntar para eles, o que é que você entende por missões? E aí, a primeira resposta que nós temos é, missões é algo que a igreja faz para promover a agenda do reino de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntasse nessa noite, a maioria de vocês iria dizer que missões seria evangelismo,
ação social e todas essas coisas que a igreja faz. Contudo, nós resolvemos defender o conceito de missão. E a minha leitura das Escrituras é que não há missões, há apenas uma missão. E ela não começa com a igreja, ela não começa com o plantador, ela não começa com o apóstolo Paulo, ela é a missão de Deus. E eu queria definir esse conceito baseando na ideia apresentada pelo pastor Tiago Albuquerque, ele vai ser um dos palestrantes dessa conferência, e ele definiu missão como a iniciativa de Deus, ela começa com Deus, ela é a iniciativa de Deus para redimir, reestabelecer a ordem criada. Ele faz isso para que o seu nome seja glorificado, para revelar o seu ser e para se tornar conhecido entre todos os povos. Então, no final das contas, a missão não é minha, não é sua, mas a missão é de Deus. É porque Deus quer se tornar conhecido que nós agimos e promovemos a agenda do reino de Deus. Essa é uma pressuposição inicial para essa conferência. E eu vou tentar provar isso nos próximos 30 minutos nas Escrituras, trabalhando os 3 pontos. Hoje, o meu sermão a minha mensagem hoje está estruturada de um modelo bem batista. Eu tenho 3 pontos para você. O primeiro é o Pai, o Deus Pai em missão. E eu gostaria de pensar com você a partir do texto de Gênesis, capítulo 1, logo no início da sua Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés está nos introduzindo, está iniciando a obra missionária. Lembra, aqui não é o homem que está criando, não é o mundo que está se autocriando, não é uma explosão, é o próprio Deus quem está criando. A iniciativa é dele. E segundo Christopher Wright, no seu livro, como é o nome do livro? A Missão de Deus, ele vai falar que Deus está estabelecendo aqui o grande palco da missão. Deus está estabelecendo o palco da missão em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Deus está estabelecendo o palco da missão. E o palco da missão é os céus e a terra. Logo no início, nós somos apresentados, nós somos introduzidos por Moisés a um Deus que é criador. E como criador, esse Deus ele tem a autoridade, ele é dono de todas as coisas. Foi Abraham Kuyper que falou que não há nenhum átomo, nenhum milímetro sequer que Deus não possa arrogar para si o título de dono. Ele é o dono do universo. A terra é minha, diz o Senhor. Eu é quem a fiz. E ele fez todas as coisas para o poder da sua palavra. Você que é missionário, você que tem o desejo de ser missionário, eu não sei aonde Deus vai te levar. O que sei é que em muitos lugares pioneiros, você vai enfrentar muitas lutas. Mas eu quero que você saiba, ao pisar nesses lugares, que Deus é o dono de toda a terra. Nada foge do seu controle. Toda a autoridade é dele. Ele é o dono de todas as coisas. Porque ele é o Criador, ele tem a autoridade sobre o palco da missão. Você precisa guardar isso no seu coração. Você pode entrar numa favela, você pode ir para uma tribo indígena, você pode ir para a África, você pode ir para a Europa. Lá ainda o Senhor é o dono de todas as coisas. Cremos nisso? Amém. Graças a Deus. Em Gênesis 1 ainda, nós somos apresentados à majestade desse Deus. Ele vai começando a criar tudo pelo poder da sua palavra. Ele vai falando, haja, e as coisas vão acontecendo. Deus não cria como nós criamos. Nós criamos a partir de 2 coisas, juntas e unimos para formar uma terceira. Deus traz à existência as coisas que não existem. Ele cria. E ele cria pelo poder da sua palavra. Se você considerar o versículo 2, nós temos aí o Espírito de Deus parando sobre as águas. E no versículo 3 nós temos Deus falando. E o que é que ele fala? Deus profere palavras. Ele fala. E João vai interpretar essas palavras que Deus fala como o verbo, associando o verbo a Jesus Cristo. Logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos a apresentação da Trindade. O Pai criando,
o Espírito pairando por sobre as águas e o Filho sendo o meio pelo qual todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas. Então Deus começa a criar, Ele vai criando o palco da missão, Ele vai estabelecendo os luminares, os luzeiros, e aí no versículo 26, Ele fala, né, também disse Deus, Gênesis 1, 26. Se você quiser acompanhar comigo na sua escritura, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Alguns teólogos vão interpretar esse versículo como Deus falando com a criação que Ele havia criado antes. Então Deus está falando com os anjos, Deus está falando com as estrelas, com os luminares, para que eles juntos possam criar. Há, contudo, uma posição que para mim parece mais viável ao texto, que aqui há o plural majestoso. Que Deus está referindo a si mesmo, a ação dele, junto com o Pai e o Filho, em criar todas as coisas. E mais especificamente aqui no versículo 26, em criar o homem à sua imagem e semelhança. Algumas implicações disso para a nossa vida. Primeiro, Deus nos criou a imagem e semelhança dele para que nós possamos nos relacionar. Relacionamento é o motivo pelo qual Deus criou o homem. Paulo, em Atos 17, no seu sermão lá em Atenas, ele vai dizer que o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, Ele criou o homem, Ele criou todas as coisas. Deus que não precisa de nada, Ele criou para se relacionar conosco. A primeira grande evidência da graça de Deus, da bondade de Deus em criar a gente, e essa bondade ela aumenta, ela se expande quando Ele nos qualifica como imagem e semelhança de Deus para nos relacionarmos com o Senhor. Deus espera de nós, os agentes da sua missão, os cooperadores da sua missão, profundo relacionamento. Na missão, ser precede o fazer. Porque no final das contas, não vai importar quantas igrejas você plantou, não vai importar quantas pessoas você levou a Cristo, não vai importar quantas viagens você fez, o que vai importar é quem você foi. Muitas pessoas vão chegar diante do Senhor e vão perguntar: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz grandes coisas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês praticam iniquidade. Deus requer relacionamento dos agentes da sua missão. Então, no capítulo 2, Moisés ele vai escrever a história da criação de uma maneira mais poética. Ele fala primeiro da criação em Gênesis 1 e ele vai retomar o pensamento em Gênesis 2 de uma forma mais poética. Nós temos aqui a primeira poesia da Bíblia, quando Adão ele enxerga a sua mulher. Mas é no capítulo 3 de Gênesis que eu quero me deter. E seria muito útil se você pudesse acompanhar a leitura do texto de Gênesis capítulo 3, eu pretendo ler até o versículo 6, nesse primeiro momento. Diz assim o texto: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim comereis. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque o Senhor sabe que no dia em que deles comer, os seus olhos serão abertos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós temos o relato da queda. A mulher foi enganada pela serpente, então ela comeu. Mas o mais interessante é o que acontece no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Eu falei que a implicação do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus era relacionamento. Era natural do homem, quando ouvisse Deus andar, corresse para a presença de Deus, para os braços do Pai. Mas aqui, com a queda, o homem não tem mais essa ação de ir a Deus, antes ele vai e se esconde do Senhor, quebrando o propósito de adoração,
fazendo com que ele e Deus pudessem estar separados. E aqui, Adão e Eva se tornam o primeiro grupo não alcançado pela mensagem do Evangelho. E agora, quem enviaremos? Só existiam aqueles dois casais. Ainda não tinha Paulo, ainda não tinha outros habitantes na terra, apenas Adão e Eva. Quem lhes iria pregar a mensagem do Evangelho? Como eu falei, missão não é sobre o que eu e você fazemos, mas é sobre o que Deus está fazendo para se tornar conhecido. Não havendo mais quem enviar, o próprio Deus saiu do seu trono, saiu do seu lugar, saiu das suas quatro paredes e foi em direção ao primeiro povo não alcançado. Com isso eu estou dizendo que o primeiro missionário não foi o apóstolo Paulo. Com isso eu estou dizendo que o primeiro missionário não foi os apóstolos, não foi o próprio Jesus Cristo, não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Jonas. O primeiro missionário que a Bíblia nos apresenta foi o próprio Deus. Ele está em missão para se fazer conhecido e restaurar a ordem criada. Deus, Ele é o agente da missão. A missão é de Deus. Mas vamos ver o que foi que o Senhor fez. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos Deus pronunciando a sentença de juízo da serpente. E Ele vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio Deus saiu do seu lugar de conforto e foi em direção ao primeiro grupo não alcançado e lhes pregou o Evangelho. Os teólogos vão se referir a essa passagem como o proto-evangelho. O Evangelho ainda em sua incipiência, o Evangelho ainda em fase de gestação. A primeira profecia messiânica das Escrituras. O descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente e restaurar a ordem criada para a glória de Deus. A missão é de Deus, é Ele que está fazendo, a iniciativa é dEle. Ele está trabalhando para se tornar conhecido. Mas será? Até que ponto Deus é um Deus missionário? Eu queria que você fosse comigo lá para João, capítulo 17. João, capítulo 17. Eu estou me segurando para mim não fazer aquelas minhas piadinhas sem graça. Mas quem achou, diga: achei. Vocês já estão treinados. Esse povo não tem jeito. João capítulo 17. Jesus está na sua oração sacerdotal. E aqui, ele vai falar da sua missão, enquanto esteve aqui na terra. Mas antes de falar um pouco da missão de Jesus, eu queria comentar com vocês, ler o versículo 8. Jesus está falando ao Pai, e Ele diz: porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles, os discípulos, receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu o quê? Me enviastes. Creram que tu me enviastes. Isso é muito legal. Porque, segundo pastor Dom Carson, você só pode citar o grego com 30 anos de pastorado. Eu vou pedir uma licencinha e vou citar porque vai ajudar na nossa reflexão, ok? Mas a palavra aqui é a palavra apostelos, que é a palavra que o Novo Testamento vai direcionar, os autores vão escolher para falar sobre o envio missionário. Em outras palavras, o texto nos está dizendo que o Pai enviou o seu Filho em uma missão. Então, não somente o Pai era um missionário, ele foi em direção a Adão, que era o homem perdido, mas ele também fez do seu filho um missionário. Ele enviou Jesus com uma missão. E qual será a missão de Jesus? Será que a missão de Jesus muda? E aí nós poderíamos falar de missões? Ou será que a missão de Jesus é a mesma? Ele responde essa pergunta no versículo 1.
Tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho glorifique a ti mesmo. A confissão de Westminster, no seu breve catecismo, a primeira pergunta que eles fazem lá, para ensinar as pessoas um pouco mais da fé cristã: qual é o fim principal do homem? E por assim dizer, unindo em uma única questão, qual é a força motriz que deve guiar a vida de um homem? Eles responderam, segundo creio acertadamente, o fim do homem é a glória de Deus. Tal como o Pai buscou a sua própria glória, o Filho fez as coisas para a própria glória do Pai, nós também devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. É isso mesmo que eu estou dizendo. Missões não é sobre os povos perdidos da África. Missões não é sobre os sertanejos famintos. Missões não é sobre os ciganos abandonados. Missões é sobre a glória de Deus. É o pastor John Piper que diz em seu livro Alegrem-se todos os povos, que diz: a única razão de ter missão é porque não há adoração. Se tiver adoração, então missão não vai ser mais necessário. Missão só é necessária enquanto as pessoas não conhecem a Deus. Mas quando todos conhecerem, então a missão vai acabar. E todos vão glorificar ao nome de Deus a uma só voz. Pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e nações irão glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Isso é muito importante. Eu já vi pessoas saírem do campo missionário desesperadas e abatidas, porque elas não compreendem que é sobre a glória de Deus. Se Deus está te chamando para ir para o campo, Deus pode te dar um tempo de colheita, e você ir pessoas ouvirem e entregarem a vida a Cristo. Mas também Deus pode te dar um tempo de plantação, de semear, como nós dizemos lá na Juvep, de arrancar toco. E aí as pessoas naquele momento não irão vir a Cristo. Aí você vai evangelizar e as pessoas não quererão ouvir a mensagem. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. E isso, no final das contas, é o que importa. É sobre a glória de Deus, não sobre os povos. Há compaixão na missão? Sim, há. Há interesse por justiça social? Sim, há. Ou talvez não. Você precisa vir amanhã para a gente trabalhar esses aspectos aí de relação entre ação social e evangelismo. Talvez a gente passe por isso de forma superficial, ou talvez não, seja para a próxima conferência. Mas o que eu quero que vocês saibam é que missão é sobre a glória de Deus. E a missão do Filho, ele foi enviado pelo Pai, ele glorificou o Pai. E se nós tomarmos aqui a obra de João, a glória do Pai foi manifestada por meio de sinais. Se você for ler e acompanhar o texto, Jesus sempre que ia operar algum milagre, ele falava: Pai, para que os homens saibam que Tu és, eu vou orar para que isso aconteça, e assim o Seu nome seja glorificado. Após a multiplicação de pães, Jesus não queria receber glória para si, então ele saiu, porque ele sabia que a glória era de Deus. Mas o mais importante, o caráter crucial da missão de Jesus é a cruz. Porque, como eu falei, missão é a iniciativa de Deus de restaurar todas as coisas, a sua ordem criada, ou como alguns eruditos vão colocar, a sua soberania mediada por meio do homem. Mas, depois de Gênesis 3, o relato que nós já consideramos, o homem ficou separado de Deus. Houve uma separação. E o Deus Santo não pode comungar com o pecado. Abacuque capítulo 1, versículo 3. Ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. E agora, como iremos glorificar o grande Deus sendo pecadores? Jesus então veio resolver esse problema. E ele foi para a cruz. A cruz é o clímax da missão de Jesus Cristo. Porque a cruz possibilita a restauração que outrora foi querida, desejada pelo Pai. É somente por causa da cruz que os missionários são bem-sucedidos na sua pregação. É somente por causa da cruz que nós temos o perdão de pecados. É somente por causa da cruz de Cristo que eu e você temos acesso a adorar ao nosso Deus.
o nosso Pai, o nosso Senhor, Yahvé. Mas então, Jesus morreu na cruz, ele foi crucificado, ele foi moído, a Deus agradou moê-lo. Ele se ofereceu como um sacrifício voluntário por causa da missão de Deus, não por causa de você, em primeiro lugar. Talvez poderia achar um lugar por causa da compaixão e da misericórdia e da graça sobre graça, que João vai falar lá no seu prólogo. Mas aqui não há espaço para isso. Aqui agora nós estamos pensando sobre a glória de Deus e a possibilidade que a cruz gerou de restauração de todas as coisas. Mas nós não servimos a um Cristo morto. Jesus morreu, meus irmãos, mas ele não permaneceu morto. No domingo de manhã, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aí, na sua ressurreição, ele agora vai comissionar os discípulos. E agora a autoridade do Pai como Criador, que nós vimos lá em Gênesis, agora é outorgada, é transferida para Cristo. E Cristo transfere a autoridade para nós. Nós somos enviados como embaixadores. Paulo vai falar isso na sua segunda carta aos Coríntios. Embaixadores do reino de Deus. Por causa de Cristo. E então, eu estou pensando aqui em Mateus 28, mas eu presumo que você já deve ter esse texto decorado. Então Jesus, ele tem autoridade, ele envia para fazer discípulos de todas as nações, de todas as etnias. Todos os povos precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. Amanhã à tarde eu vou falar sobre os novos desafios da contemporaneidade. E você deveria fazer um esforço para estar aqui e ouvir os desafios que a gente tem e como você pode se envolver com a missão. Ok? Vamos lá para o terceiro ponto. Então, o meu primeiro ponto foi o Pai em missão, o Filho em missão, e agora, o Filho assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo. Você ainda está em João, eu queria que você olhasse comigo, João 16, verso 7 ao 14. Jesus está consolando os discípulos, ele vai dizer: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vos enviarei. Vos enviarei. Acho que até aqui já é suficiente. Não, vamos ler o restante do texto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Mais uma vez, não é você que se guia pela verdade, é Deus, por meio do Espírito, que te guia pela verdade. E porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vos-lo há de anunciar. Então Jesus falou que após a sua ressurreição ele ia enviar o Espírito Santo. Dizem os apologetas que uma das razões pelas quais nós podemos saber que Jesus está vivo é que ele enviou o Espírito Santo. E você conhece a passagem lá de Atos capítulo 2. Eu queria caminhar para o final da nossa reflexão e com você lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Alguns vão mencionar esse texto como a grande comissão de Atos. E o texto diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. O Pai enviou o Filho, o Filho agora assunto aos céus, envia o Espírito, e o Espírito vem para dar poder. O Espírito vem conferir poder para a missão de Deus. Cadê os irmãos que são de vertente mais pentecostal para dar uma glória? Amém. Ele veio para dar poder, irmãos. Mas a pergunta é, poder para quê? O próprio Lucas nos responde. Vocês precisam de poder para ser o quê? E sereis minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo, meus irmãos, não é para que nós nos sintamos arrepiados. O poder do Espírito Santo
não é para que a gente saia pulando no poder, derrubando o pessoal no paletó. O Espírito Santo não tem nada a ver com essas coisas, irmãos. Segundo o texto de Lucas, e agora não mais ele, o Espírito Santo veio para que nós possamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E, mais uma vez, me desculpa por fazer isso, mas eu vou citar o grego de novo, que vai nos ajudar na compreensão. A palavra aqui, eu não tenho 30 anos ainda, meu Deus, eu nem sei se eu chego lá. A palavra aqui é martírion, de onde vem o nosso conceito de mártir, aquele que está pronto para morrer pela sua fé. E é de fato o que acontece. Se você ler o restante da narrativa que se segue, os apóstolos estão prontos não só a pregar o evangelho, mas a dar a sua vida por causa do evangelho. Eles não fazem isso porque são super crentes. Não, eles são pessoas como eu e você, fracas, medrosas, temerosas, mas eles fazem essas coisas porque eles têm o Espírito Santo de Deus que lhes confere poder para dar a própria vida por causa do Evangelho. E aqui, alguns costumam colocar em paralelo a missão martírica com a missão querigmática, a proclamação. Vida e pregação precisam caminhar juntos. Você não adianta nada ser um excelente expositor das Escrituras, um excelente evangelista, se você não tiver vida martírica, testemunho. A missão vai ser um fracasso. A sua. Porque a de Deus nunca falha. Amém? Amém. O Espírito Santo vai conferir poder para a missão. O Espírito Santo vai habitar nos crentes. E acima de tudo, o Espírito Santo vai trazer glória para Deus. Lembra, o propósito de Deus é ser conhecido entre os povos e ser glorificado entre os povos. É o Espírito Santo quem faz tudo. Eu queria então encerrar fazendo algumas breves aplicações. Deus está em missão. Deus está em missão. E você pode permanecer na inércia total. As coisas vão acontecer. Ele está movendo o mundo. Ele moveu a narrativa bíblica, ele moveu a história, ele está movendo hoje as nações. Salmo 67, ele guia na terra as nações, para que se conheça o seu caminho. Ele está fazendo. A pergunta é, como você vai participar do que ele está fazendo? Sem você ou com você, a missão vai acontecer. O propósito de Deus vai ser realizado e no final de tudo o nome dele vai ser glorificado. Mas ele te dá o privilégio de participar do que ele está fazendo. Mas ele não precisa de você. É um privilégio servir. Quem sabe como eu aprendi essa lição, deve estar dando risada aí agora. Eu já contei isso em vários lugares. Acho que vocês lembram, né? Lá na Caracuzinha eu contei, no retiro. Pois é. Deus está fazendo, irmãos. Deus pode fazer muitas coisas por meio de pessoas fracas. Ele escolheu um gago, escolheu um idoso e uma mulher estéril para fazer as coisas dele. Eu acredito que Deus pode fazer independente. Se você não tem dons, se você é limitado, Deus pode fazer essas coisas, eu acho. Eu conheci um jovem em 2015, ele tinha 18 anos. E ele entendeu que Deus estava lhe chamando para pregar o evangelho e plantar uma igreja. Esse jovem foi, estudou, ele se preparou, foi para um seminário, morou em regime interno, passou 6 meses se preparando, muito limitado, sem dons, sem muita experiência de igreja, sem nunca ter liderado nada. E eu conheci esse processo muito de perto. Em 2016, esse jovem chegou ao campo e ele começou a pregar o evangelho, sem saber em suas limitações. Deus foi acrescentando. Deus foi acrescentando. Em 3 meses, havia uma igreja, uma comunidade reunida, pessoas congregadas. Em pouco tempo foi necessário alugar um ponto de pregação. O jovem agora tinha 19 anos. E começou a ter responsabilidades. Eu pergunto a você, que capacidade um jovem de 17 anos, de 19 anos, tem para aconselhar pessoas que sofreram abusos? Que experiência de vida tem um jovem
para conduzir uma igreja de 19 anos? Que experiência tem um jovem para apaziguar problemas conjugais? Ele era solteiro, irmãos. Ele era completamente despreparado. Que experiências um jovem de 19 anos pode ter? Mas o mais interessante de tudo é que no final daquele ano havia uma igreja, houve um batismo. E eu conheço essa história bem de perto, porque ao que me consta, ele não fez nada. Ele só abriu a boca e pregou o evangelho. Deus fez o resto. Deus fez o resto. Quem convence não é você. Você pode ter a melhor oratória do mundo. Quem convence é o Espírito Santo. Sabe por que eu sei disso? Porque aquele jovem era eu. Eu não fiz nada. O Senhor fez tudo. Para a sua própria glória. Vamos orar? Senhor, a missão é tua. O Senhor vai fazer independente de nós. Mas eu te peço, Senhor, que pela tua misericórdia o Senhor nos ensine e nos ajude, nos ponha desejo em nós para participar daquilo que o Senhor está fazendo entre as nações. Nos ajuda a fazer o teu nome conhecido. Grava em nossos olhos a eternidade, Senhor Deus, de modo que nós esqueçamos o que é efêmero e vivamos, Senhor Deus, para a própria glória do teu nome. Porque afinal de contas nunca foi sobre nós, nem sobre as nossas capacidades, nem sobre os nossos dons. Sempre foi sobre o Senhor, sobre a sua majestade e a sua glória. Que o Senhor nos abençoe por meio dessa conferência. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.